Casa de Acolhida São José, que está localizada na Rua Paula Gomes, 1046, aqui no bairro São Francisco. É um espaço que, quanto estrutura física, ele foi constituído em agosto de 2012. Embora o fato das irmãs vicentinas da província atenderem pessoas que estão em situação de rua, isso é histórico e antecede essa data. É um projeto que atende em média 70 a 80 pessoas em situação de rua ao dia. Desde que ela começou, ela sempre teve essa preocupação de realmente acolher a população em situação de rua. Porém, não somente ficar no café e no banho que sempre esse espaço ofereceu. Considerando quem é essa população em situação de rua, né? São pessoas, como diz o próprio decreto 7.053, que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua. É um grupo heterogêneo que tem em comum a extrema pobreza e que vive ou sobrevive das ruas. Atender essas necessidades imediatas que passam pelo café, pelo banho, pela roupa. Porém, a nossa preocupação quanto Casa de Acolhida São José é ir além disso, e isso é um grande desafio. Eu diria que oferecer o café, o banho e fazer esse atendimento primeiro, ele é muito importante. Porém, o desafio é ir além desse trabalho. E essa é uma preocupação que a Casa de Acolhida São José tem. Através do nosso atendimento, impactar na vida dessas pessoas e, através do nosso trabalho, mediar possibilidades concretas para elas saírem dessa situação. Então, é muito gratificante para nós aqui da Casa de Acolhida São José, quando a gente percebe, através do nosso trabalho, que passa desde a acolhida que a irmã Janete, o Pedro e a Silvana fazem no portão, até o nosso último encaminhamento aqui pelo serviço social, quando a gente, após um processo, mediações, contatos, articulações, regularização de documentos, contatos familiares, a gente consegue ver que essa pessoa conseguiu um trabalho, conseguiu sair da situação de rua, porque conseguiu alugar um espaço, porque conseguiu o seu espaço de volta no mundo do trabalho, no mundo da sociedade. A partir do atendimento neste espaço, através do olhar do serviço social, eu peço licença sempre à população em situação de rua para falar um pouquinho das principais dificuldades que essa população sente. Por que eu peço licença e eu digo um pouquinho? Porque sempre a minha fala é a partir de algo que eles relatam, mas eu não vivencio. Então, quando eles chegam aqui para nós e dizem que eles estão com frio, e a gente percebe que eles estão com frio e eles precisam de uma roupa limpa, e eles precisam de um café, que eles estão nessa situação há tanto tempo e passaram frio à noite e que que os documentos se perderam. Tudo isso a gente escuta e tenta fazer um encaminhamento, mas a gente jamais tem como dizer eu sei o que eles estão sentindo. Somente quem está nessa situação realmente pode dizer o que é realmente dormir na rua. Quando as pessoas chegam para nós no serviço social com suas demandas, ao mesmo tempo que elas trazem demandas imediatas e que exige ali uma resposta imediata para suprir aquela necessidade, do ponto de vista do serviço social, é um desafio muito grande,
porque nós temos uma fragilidade hoje nas políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. Porém, entendendo essa dificuldade, essa fragilidade nas políticas públicas voltadas para esse segmento, que a Casa de Acolhida São José tem essa preocupação de estar inserida em espaços que estão buscando construir uma proposta de política diferente. Está inserida num processo também de construção dessa política. Agora, recentemente, nós fizemos o lançamento de um seminário que foi construído dentro de um GT, CAOP Habitação e Urbanismo dentro do Ministério Público, onde um grupo formado por pessoas da sociedade civil, estudiosos, Ministério Público, Defensoria e outros, tem pensado um modelo para fazer realmente o enfrentamento dessa situação, dessa realidade, em busca de superar. Então, baseado nisso, a gente vem trabalhando a ideia da moradia, de casa primeiro, entendendo que essas pessoas estão em situação de rua porque elas não têm casa. Para além desse grupo, estamos em espaços, em comitês, sejam eles municipais, estaduais, conselhos, com o objetivo de discutir a política. Primeiro, entendendo que é um desafio muito grande trabalhar com a população em situação de rua. Eu diria que o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam que as pessoas que estão em situação de rua, primeiro, elas são pessoas. É um ser humano que tem seus sonhos, que tem sua trajetória de vida e que ela não está ali porque ela quer. O que mata hoje a população em situação de rua, muito mais do que o frio, muito mais do que, eu diria, as situações de vulnerabilidades que ali existem, é falta de política pública, é falta de ver que realmente aquela pessoa está lá, não por opção, mas por falta de condições de escolhas. Como olhar para essa pessoa, ver que ela é uma pessoa sujeito de direito? Infelizmente, hoje nós vivemos, principalmente aqui em Curitiba, e a gente tem dados sobre isso, vem crescendo o número, eu diria, de intolerância às pessoas em situação de rua. Nós temos dados, e esses dados crescem a cada dia, pessoas que se sentem incomodadas pelo fato de ter uma pessoa em situação de rua na porta do seu prédio, na porta da sua casa, na praça ou perto de locais públicos. A última pesquisa do IPEA, que saiu em 2016, traz um dado de 101 mil pessoas em situação de rua. Porém, a gente sabe que esse número é muito maior. Infelizmente, nós não temos um censo nacional que contabilize as pessoas que estão em situação de rua. Então, essas são algumas das lutas que nós realizamos quanto casos de acolhida, seja através do serviço social e de espaços que nós ocupamos, no sentido de dizer para a sociedade civil, para as pessoas que estão na construção dessa política ou não, de olhar para essas pessoas, entendendo que elas são pessoas sujeitos de direitos e que elas necessitam de uma oportunidade e que essas possibilidades devem ser concretas. Não pode ser só na fala. A gente vê que quase todo mundo tem uma receita pronta para tirar as pessoas da situação de rua. Ah, está na rua porque quer. Ah, por que não vai trabalhar? Ou porque são vagabundos. Se fosse isso, se fosse aquilo. Mas quando a gente começa a entender o universo, vê que é um desafio muito grande. Diante disso, existem pessoas, grupos, pensando como fazer uma campanha, como fazer uma sensibilização em torno disso. Eu vejo que o processo educacional, com os seus educadores, educandos, tem
um grande poder em mãos no sentido de contribuir no universo da família, no universo social, nas relações, no sentido de dizer, não aceitamos essa prática de violência, de preconceito com as pessoas em situação de rua. Isso deve nos incomodar, deve nos interpelar, mas não somente no fato de estar vendo aquela pessoa ali e sentir-se incomodada, mas esse incômodo tem que gerar em nós uma atitude concreta. Como fazer algo para contribuir na superação dessa realidade? Hoje, qual o maior desafio da Casa de Acolhida São José e dos espaços e das pessoas e de projetos e de ações que atuam com a população em situação de rua? Na minha opinião, só tem um: é fazer com que as pessoas saiam dessa situação. Qual o objetivo da Casa de Acolhida? Qual o objetivo do meu trabalho com a população em situação de rua? É manter ela nessa situação? Ou é fazer com que ela saia dessa realidade? Eu vejo que através desse processo de educação em direitos humanos, que se dá em vários níveis da sociedade, a escola tem um papel fundamental, pode muito contribuir no sentido de alertar, no sentido de sensibilizar, no sentido de olhar, de construir novas possibilidades frente a esta realidade.